Se você quer entender o Brasil, precisa parar de olhar apenas para a economia brasileira. Boa parte do que acontece aqui começa muito antes de chegar em Brasília. Inicia-se principalmente nas economias desenvolvidas e existe uma razão para isso. O Brasil é um país emergente inserido em um sistema financeiro internacional globalizado, no qual o dólar ocupa uma posição central. Por isso, antes de tentar entender para onde vai o Ibovespa ou o real, precisamos entender para onde o dinheiro do mundo está indo. Meu nome é Guilherme Oliveira e neste canal falo sobre investimentos, economias e decisões financeiras de longo prazo. Neste vídeo quero mostrar como o fluxo global de capital influencia o Brasil, por que decisões tomadas nos Estados Unidos chegam até o seu patrimônio e como isso acontece. E para entender esse mecanismo, precisamos começar pelo preço mais importante da economia, o preço do dinheiro. Imagine um grande gestor internacional, com bilhões de dólares para investir. Ele pode comprar títulos do governo americano, investir na Europa, comprar ações no Japão ou direcionar parte desse recurso para economias emergentes, como Brasil, México ou Índia. Para escolher o Brasil, precisa existir uma tese que pode ser crescimento econômico, empresas negociando a preços atrativos, um ciclo favorável de commodities ou juros suficientemente altos para compensar o risco. E essa última palavra é fundamental: risco. O investidor não olha apenas para o Brasil pagando 14% enquanto os Estados Unidos pagam 3,75%. Eles se perguntam: quanto estou recebendo a mais para assumir o risco de deixar meu capital no Brasil? É por isso que os juros das grandes economias importam tanto. Quanto maior o retorno oferecido em ativos considerados mais seguros, maior tem de ser o prêmio exigido para investir em países emergentes. Mas cuidado, juros altos não significam automaticamente moeda forte. Se fosse tão simples, bastaria colocar a Selic em 30% e esperar o dinheiro chegar, e estaríamos todos ricos. A economia, infelizmente, não costuma oferecer soluções tão convenientes. Juros elevados podem atrair capital, só que isso tende a frear a economia, pois o dinheiro fica mais caro. Bancos centrais normalmente elevam juros para conter pressões inflacionárias e manter as expectativas de inflação ancoradas. Problemas fiscais podem tornar esse trabalho mais difícil, pressionando o câmbio, as expectativas e o prêmio de risco. Por isso que só subir a taxa Selic não adianta, é preciso sempre entender a força global do dólar. Quando o dólar perde força, é comum um aumento do apetite de risco. Mercados emergentes podem receber mais capital. Quando o mundo procura segurança, esse movimento pode se inverter. Então, quando o dólar cair, é necessário fazer uma distinção: o real está ficando mais forte ou o dólar está ficando mais fraco no mundo. São coisas diferentes. Imagine que fundos internacionais decidam aumentar a posição em ativos brasileiros. Esse movimento aumenta a demanda por ações, títulos e exposição ao real. Quando acontece em grande escala, isso pode ajudar simultaneamente a valorizar nossa moeda e elevar o preço dos ativos. No sentido contrário, quando o investidor reduz a exposição, vende ativos e retira capital, podemos ter pressão sobre a bolsa e sobre o real. Mas não confunda a correlação desse movimento com uma causalidade única. Às vezes a bolsa cai, o real desvaloriza e o estrangeiro sai, porque os três estão reagindo à mesma coisa: uma mudança na percepção de risco. E em terras tupiniquim já tivemos várias lições de como as condições financeiras internacionais afetam a nossa realidade de maneira dolorosa. Entre 1968 e 1973, durante o chamado milagre econômico, a economia brasileira cresceu em média 11% ao ano. No entanto, vieram os choques do petróleo de 1973 e 79, e em vez de realizar um ajuste imediato após o primeiro choque, o Brasil optou por sustentar elevados investimentos por meio do segundo PND, também recorrendo a financiamento externo. Funcionou enquanto havia crédito internacional abundante e barato. O problema apareceu quando essa condição mudou. Consequentemente, no final da década, o milagre já havia passado e precisávamos de outro para pôr a casa em dia e deixar de depender do financiamento internacional. É nesse contexto que aparece uma história envolvendo dois dos economistas mais importantes daquele período. Mário Henrique Simons havia sido ministro da Fazenda durante o governo Geisel e em 1979 assumiu durante 5 meses como ministro do Planejamento no governo Figueiredo. Naquele mesmo ano, Paul Volcker foi escolhido para comandar o Federal Reserve. Segundo o relato posterior de Delfim Neto, Simons, se conhecia Volcker, ele teria percebido imediatamente o tamanho do problema. Delfim conta que Simons lhe disse: "Quebramos, Delfim, eu conheço Volcker." A preocupação era simples: a inflação americana estava muito elevada, e Simons esperava que Volcker adotasse uma política monetária extremamente dura para combatê-la. Simons deixou seu cargo público em agosto de 1979 e em outubro o Federal Reserve mudou radicalmente a política monetária e os juros americanos atingiram a casa de 20% em 1981. Para um Brasil carregado de dívida externa, aquilo foi devastador.
O custo da dívida aumentou, o crédito internacional ficou mais difícil e a vulnerabilidade que já existia ficou evidente. Em 1982, a dívida externa brasileira estava próxima de 85 bilhões de dólares, enquanto as nossas reservas giravam em torno de apenas 4 bilhões de dólares. Não foi Volcker sozinho quem causou a crise brasileira. Havia endividamento excessivo, choque do petróleo, desequilíbrios internos e vários outros problemas. Mas uma decisão tomada em Washington mudou drasticamente as condições financeiras enfrentadas pelo Brasil. Só que não cometa outro erro. O Brasil de hoje não é o Brasil de 1982. Hoje temos câmbio flutuante, reservas internacionais muito maiores e uma estrutura de endividamento muito menos dependente de dívida soberana em moeda estrangeira. O mecanismo internacional continua existindo, a vulnerabilidade é que mudou. E 2026 nos deu uma demonstração quase didática disso. No primeiro trimestre, o investidor estrangeiro trouxe até meados de abril aproximadamente 68 bilhões de reais para cá. Ao mesmo tempo, o Ibovespa chegou muito perto dos 200 mil pontos e o dólar foi negociado abaixo de R$ 5. O Brasil estava em uma combinação particularmente interessante, juros elevados, dólar global relativamente mais fraco e ativos domésticos atrativos, e uma forte realocação internacional de capital. Era um cenário geopolítico que, apesar dos riscos, favorecia algumas características da nossa economia, inclusive nossa posição como produtor e exportador de petróleo. O resultado foi uma entrada forte de capital estrangeiro. Agora avancemos para agosto de 2026. Até o momento que gravo esse vídeo, acumulamos 10 dias de quedas consecutivas do Ibovespa. E até o dia 13 de agosto, os investidores estrangeiros retiraram 15,63 bilhões da B3. A questão não é que a capacidade produtiva caiu em 15% ou que as empresas ficaram subitamente piores. O que mudou foi a relação entre retorno esperado e o risco que o investidor estava disposto a assumir. Dando mais contexto, no dia 5 de agosto, o Banco Central reduziu a Selic para 14% ao ano. Mas o que fazer com essa informação? Como podemos nos posicionar com esse movimento? Se os juros brasileiros continuarem caindo, precisamos acompanhar o diferencial de retorno entre o Brasil e as grandes economias. Juros menores podem favorecer a atividade econômica e reduzir a taxa utilizada para descontar o fluxo de caixa futuro das empresas, o que pode ser positivo para a bolsa. Mas, a outro lado, quanto menor o diferencial de juros, menor pode ser a atratividade de determinadas operações de carry trade. E se ao mesmo tempo aumentar a percepção de risco fiscal ou político, podemos ter pressão adicional sobre o real e lembrando que ainda estamos em ano eleitoral. Então teremos diversas forças simultâneas atuando. É justamente por isso que frases como a Selic caiu, então a bolsa vai subir, ou a Selic caiu, então o dólar vai subir, são simplificações perigosas. Mercados trabalham com preços e percepções relativas. Tentar entender o Brasil olhando apenas para Brasília significa enxergar apenas uma parte do tabuleiro. Nossa moeda, inflação, crescimento, política fiscal e produtividade importam, mas também importa o preço do dólar, a força de outras economias, as commodities e para onde o capital global está sendo direcionado. Então, da próxima vez que você vir o dólar disparando ou o Ibovespa movimentando milhares de pontos em poucos dias, antes de se perguntar o que aconteceu com o Brasil, reflita. O que mudou na relação entre risco e retorno do Brasil em comparação com o restante do mundo? Essa pergunta muda completamente a forma como você interpreta o cenário. E esse é justamente o objetivo deste canal. Não dizer para você qual ativo comprar amanhã, mas ajudá-la a entender as forças que realmente movimentam o seu patrimônio. Se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal. Eu publico conteúdo sobre economia, investimentos e construção de patrimônio, sempre com essa visão mais ampla. Também deixei na descrição um artigo que publiquei em meu Substack, que aprofunda ainda mais o que falei no vídeo. E se você percebeu que as suas decisões financeiras precisam de estratégia de verdade, esse também é o trabalho que desenvolvo junto com diversas famílias como assessor de investimentos. Me chama para uma conversa, vamos marcar um café. Muito obrigado a você que ficou até o fim, um grande abraço e até o próximo vídeo.